Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Mulheres na Lesp. Por aqui, damos voz à trajetória e aos projetos das parlamentares paulistas. Vamos conhecer a convidada de hoje? Representante da região de Piracicaba, Maria Isabel Azevedo Noronha, mais conhecida como Professora Bebel, está no seu segundo mandato como deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Foi reeleita em 2022 com 155.983 votos. Antes de chegar ao Parlamento Paulista, professora Bebel precisou trabalhar como empregada doméstica na juventude para pagar a Faculdade de Letras na Universidade Metodista de Piracicaba. Também fez mestrado pela mesma instituição em Administração Educacional. Logo que começou a dar aulas de língua portuguesa, Bebel iniciou sua trajetória como sindicalista. Elegeu-se presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, pela primeira vez em 1999 e voltou a ocupar o cargo outras 4 vezes, em 2008, 2011, 2014 e 2017, totalizando 5 mandatos. Como deputada estadual, professora Bebel sempre priorizou a causa da educação. Então, fica aqui também a recuperação do orçamento da educação e nós lutaremos veementemente para que a política de educação especial, tenha no orçamento um pedaço, como é que eu diria, um pedaço, eu não diria, mas uma cota para não faltar. Atualmente preside a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo. Voltar, à presidência dessa comissão nesta conjuntura vai ser um momento muito rico de debates. Vamos ter divergências? Sim, vamos ter, mas com civilidade. E também ocupa o cargo de segunda presidenta da APOESP. Professora Bebel coordena 3 frentes parlamentares aqui na Lesp. A do Fórum Permanente de Estudos para a Construção do Plano Nacional da Educação, PNE, Plano Estadual da Educação, PEE e Planos Municipais da Educação, PME. A Frente Parlamentar em Defesa da Educação Básica e da Cultura Popular e a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Saúde e do Funcionalismo Público do Estado de São Paulo. O Plano Nacional de Educação será debatido nessa casa. E lá não tem, pelo menos o nacional, e tem o nacional e estadual tem que seguir, não tem política de subsídio. A deputada professora Bebel é a convidada de hoje do Mulheres na Lesp. Assim eu prometo. Bom, como nós acabamos de ver na abertura do programa, a nossa convidada de hoje no Mulheres na Lesp é a deputada professora Bebel, do PT. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada a todos que nos veem e assistem através da Rede Alesp. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui trazendo, as nossas opiniões, enfim, as nossas propostas. Elas podem, convencer ou não, mas o espaço está aberto. Quero cumprimentar toda a equipe técnica da Rede Alesp e dizer que é um privilégio estar aqui, nesse programa. Uma alegria para a gente tê-la aqui também. Deputada, conta um pouco para a gente sobre esse tempo que a senhora está na Lesp, já são 2 mandatos consecutivos. E como está sendo assim, essa experiência? Olha, eu acredito que é muito pedagógico, o parlamento. Porque quando a gente é eleito, depois você vem para casa e constitui-se na casa, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por óbvio, cada partido tem o seu tamanho, Nós somos a segunda maior bancada da casa, a primeira é do PL, a segunda é a nossa, enfim, e nós tivemos um crescimento, na verdade, com relação à outra bancada, a bancada anterior. Veja, nós éramos em 10, hoje nós somos 18, nós crescemos 80% mais
a Alessi, a companheira Alessi, né? Nossa querida sambista, enfim, essa coisa linda, né? Que eu não vou falar patrimônio que senão coisifica, mas ela é algo imaterial, né? Ela nos puxa para falar dela com muito carinho e ela também compõe a nossa federação. Então nós somos 18 com ela. Nós tivemos lamentavelmente uma perda aí por recontagem de votos, que é do deputado Simão Pedro, né? Mas, enfim, a gente está aí levando, né, esse trabalho. Por que eu digo que é pedagógico? Porque você vir para cá achar que vai fazer um projeto que de cara você convence todo mundo e que esse projeto vai, enfim, virar realidade, né? Você fala, é utopia, assim, é utopia, mas o que eu chamo sempre a atenção é procurar ter a capacidade de articulação com os demais partidos da casa. Nós somos de oposição. Ser de oposição não quer dizer que você não converse com quem seja da situação. Aliás, nós tivemos uma grande vitória no final de 2022, que foi acabar com o confisco de aposentados e pensionistas nessa casa. Foi através desta articulação que eu apostei nela. Eu subi na tribuna, eu disse, nenhum PDL dá conta de derrubar esse confisco. O que vai derrubar esse confisco é um PL da casa, porque os deputados, eles podem ter sido favoráveis à reforma previdenciária, mas como não acreditaram no que eu dizia, que haveria uma desaposentação, então eles votaram. Mas eu tenho certeza que se soubessem disso, né, não ia votar para confiscar salários de aposentados e pensionistas. Então, eles se convenceram e falaram, não, a gente de fato está passando aí por muitas cobranças, né? E eu me lembro que na época era o nosso presidente era o Carlão Pinhatari. E ele que fez essa articulação conosco, levou até o Palácio, a gente até fez a proposta, né, de redação e deu jogo, né? Quando ele trouxe a resposta, a casa vibrou, né? Porque, veja, todo mundo votou por unanimidade. Eles tiveram a oportunidade de rever uma posição que não ficou clara durante a votação. Então, a gente tem que ir com muito cuidado, às vezes, quando você quer conseguir trazer a situação. Porque naquele momento que vota, não tem ainda o que, na aplicabilidade da lei, né, é possível. Você não tem claro o que vai ser. Vai ver na prática. Quando vê na prática, vai falar, puxa, o pessoal da oposição estava certo. Eu gostaria de acertar, né? E eu chamei a atenção porque eu sabia, na verdade, que se fosse um PDL do deputado Genásio ou o meu, o governador não ia botar azeitona na nossa empadinha. Ia querer que fosse um... Quando virou da casa, aí, poxa vida, foi um abraço. Falei, agora sanciona, pode ter certeza. Disso eu tenho... Deu dia 1º de janeiro. Entrou esse governador atual, ele cumpriu o que o anterior fez, que foi derrubar o confisco. E em seguida, os aposentados em fevereiro, né? Foi janeiro, fevereiro, sentiram impacto nos bolsos, né? Essa é uma grande demonstração de ter um PL da casa, né? Como tantas outras nós já fizemos aqui, exatamente para ter esse compromisso de evitar esquecer da vida do cidadão e da cidadã e a gente ficar batendo boca. É verdade que o debate político-ideológico ocorre e tem que ocorrer. Sim. Porque ontem, por exemplo, eu fiz um debate, todos vocês devem ter acompanhado, e eu tenho muito respeito pelo deputado, capitão Telhada, sobre a abordagem que eu tenho com relação, e que tem a ver com o meu partido, né?
Partido dos Trabalhadores, com relação à segurança pública, né? Eu disse para ele, eu acredito que é um clamor da população, a população clama por segurança, mas ela não quer matança. Então, acredito que nesse momento o governo Tarcísio, ele amarga exatamente, né, por ter tido essa visão muito de rota, de, sabe, bandido bom é bandido morto. Não, o bandido, para mim, não, se a gente resolvesse o problema de todas as desigualdades, sobretudo a econômica e social, eu acho que eu sonho com um país que não precisasse disso, né? Porque se você pensar quem é bandido mesmo, não é aqueles meninos que estão lá na periferia, lamentavelmente sendo aviãozinho, não são eles. O grande bandido não mora na periferia. Nós estamos vendo. Eles moram onde? Em grandes mansões, em grandes casas. E ainda fazem a exploração, né? E se exime, porque joga aquele jovem que não poderá ser preso, porque, né, mesmo que tenha a maioridade penal, não poderá ter a mesma dureza da prisão que um adulto tem. Então usa, né, explora. Discutir a política de segurança pública passa pelo papel de entender que a polícia, não é que os policiais não são inteligência. A ação policial tem que ser inteligente, né? Nós temos que fazer, eu não sou polícia, mas entendo que se você consegue imobilizar, né, talvez o autor, você desmonta toda, mas não tem isso, está muito como se fosse um tecnicismo de tirar uma arma e matar, né? Eu acredito que quem faz o crime tem que pagar pelo crime. Morrer acaba meio que desonerando, né, daquele crime. Então tem que pagar. A Alemanha, ela tratava os presos dela, ela não preso lá. Sabe como é que eles eram tratados? Eles trabalhavam na construção de estradas, dependendo da penalidade e do tamanho daquilo que eles faziam, da gravidade do que faziam. Eles trabalhavam, ganhavam o salário, depois quando eles saíam da prisão, tinha um fundo. Não ia para a criminalidade porque tinha... Como se manter, né? Como se manter, porque senão deixa preso. Não cria nenhuma condição para quando sair. Nenhuma forma de fazer uma ressocialização, né? Você acaba, ele volta pior depois para a prisão e fazendo coisas piores. A grande escola também, que aprimora, né, o criminoso, é a cadeia. Ela aprimora, que ele se ajunta a todo mundo, acaba aprimorando. Então tem que rever isso. E a PEC da segurança pública, ela é primordial, né, neste momento. Nós não podemos enfraquecer a Polícia Federal, que desbaratinou, né, aí uma quadrilha do PCC aqui na Avenida, na Faria Lima. E aí? Estava lá no gueto? Estava na periferia, esses poderosos? Faria Lima. E aí eu vou, então, só para os guetos? Eu vou tentar fazer a limpeza social? Não. Entendeu? Isso não é uma questão de acobertar, é uma questão de abordagem de segurança pública, que é difícil de fazê-la, né? Porque está lidando com atitudes humanas, seres humanos, mas temos que fazê-la, né? E ter a melhor abordagem. Não é passar a mão na cabeça, é como melhor a gente pode, né, abordar a criminalidade e zerar. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, deputada. A senhora tem ali a conversa, os argumentos
em vários assuntos, mas um que é latente, assim, que a senhora sempre fala e que a gente sabe que realmente faz parte da sua vida é a questão da educação. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o programa Mulheres na Lesp, com a deputada professora Bebel, falando sobre a educação, essa bandeira que ela carrega não só aqui na Lesp, mas na vida. A gente já volta. Estamos de volta com Mulheres na Lesp, hoje apresentando projetos da deputada professora Bebel do PT. Deputada, inclusive, para a gente começar essa nossa conversa desse segundo bloco e falar um pouquinho da sua paixão, que é a educação, a senhora tinha que estar ali, né, como presidente dessa comissão, que é uma das mais importantes aqui da casa, a Comissão de Educação e Cultura. Conta para a gente como que está, né, sendo feito esse trabalho e principalmente os projetos que estão ali, que a senhora sabe que são importantes para a votação e vão entrar logo em votação. Pois é, eu acredito que, como eu disse, assim como a casa, né, ela tem a diversidade ideológica, também os projetos vão repercutir assim nas comissões. Né? Então, você tem projetos de A a Z, então a gente procura equilibrar. Né? Até equilibrar um pouco para mais, para não ter aquela coisa de não dar quórum, porque tem toda uma estratégia, né? E eles têm razão, porque eu acho que cada um quer ver seu projeto, né, sendo pautado. Todos querem isso. Então, a gente procura fazer esse equilíbrio e levar essa discussão. Mas eu acho muito pobre de discussão, viu? Eu acho que a gente deveria ser mesmo um espaço em que a gente tematizasse, né? Por exemplo, você tem hoje um problema sério, que é o fechamento do noturno. Exatamente para os estudantes que estudam, né, nas escolas, aliás, os estudantes de jovens e as classes de educação de jovens e adultos, que já é o estudante que já não teve a oportunidade de estudar em idade própria. Aí, quando ele volta, aí vai lá e fecha a sala de aulas, né? E, ao mesmo tempo, acaba também fechando o ensino médio. O ensino médio integral é um convite. Você fala, nossa, professora, mas já contra ensino médio, a ensino integral? Ensino integral, não. Eu sou contra que pegue o aluno trabalhador. Nós ainda não resolvemos o problema socioeconômico do país, nem do estado de São Paulo. Esse estudante é o estudante que eu fui, que a minha família dependia do meu salário, tá certo? Eu só podia estudar que horas? À noite. Era lá que eu estudava. Era naquele momento que eu tive a oportunidade. Ou então, eu não estaria sentada aqui falando com vocês. Então, tirar a oportunidade é meio que ceifar. É uma questão de direito. Eu vou mais além ainda. São direitos humanos, porque nós não temos culpa. O pobre não tem culpa. Não é ele. O pobre é consequência das desigualdades sociais, econômicas. A pobreza é isso. Então, quer dizer, criar condições para ter uma igualdade, você tem que ter claro que o ponto de partida é diferente. Uns podem, outros não podem. Um tem condição, os outros não têm condições. E você tem que criar condições para todos. Então, nessa luta toda, né, que a gente faz, que deveria ser pauta lá, não, eu vejo uns debates que tem nada a ver, e isso é um debate que nos unifica. Eu tenho certeza que qualquer que seja, né, o deputado ou a deputada, não vai concordar que não tenha, que a gente ainda tenha analfabetismo literal no estado de São Paulo, quase 1 milhão de analfabetos, funcionais, oriundos do quê? Aprovação automática, mais a questão referente ao coronavírus, né? Não foi feita uma força-tarefa
para recompor minimamente o conteúdo, né, que não pôde ser dado no momento que os estudantes não tinham como participar das aulas, ou eles participavam, ou eles levavam a doença para casa e a gente não sairia da bolha do Covid, né? Então, o isolamento era necessário. Mas não foi feita a força-tarefa posterior. A gente até falava, vamos fazer um mutirão. A PUESP, de per si, ela assumiu a posição de formar os cursinhos populares para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, porque ele ia fazer o Enem. Então, a gente tinha aquela preocupação com esses estudantes. E hoje, eu acho que foi inspiração, passou a ser uma inspiração, que a gente tem uma rede nacional de cursinhos populares custeado pelo MEC, porque a juventude precisa, né, ter esse olhar. Então, falar da educação, né, e sobretudo o que eu esperaria da Comissão de Educação, é esse debate profundo, né, necessário, que vai, sim, por que o professor ganha abaixo do piso salarial profissional nacional, se o piso foi editado está na Constituição, foi um ex-presidente da PUESP, Gumercindo Milhomem Neto, o autor da lei. Olha que orgulho. O piso salarial profissional nacional veio de um presidente da PUESP, né? E esse piso virou lei quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez. A lei 11.738 de 2008, né? Só que a fórmula como os governos fazem para cumprir a lei do piso não é correta. Então, se ganha abaixo, dá um abono para chegar até o piso. Quem já ganha, então não tem nada. Não é isso. O piso é para ser um ponto de partida e não teto. Ainda bem que tem uma ação aqui de São Paulo, uma ação direta de inconstitucionalidade, que vai ser apreciada na semana que vem, né? Então, a partir do dia 12, nós vamos acompanhar, será uma votação virtual. Você que é professor, professora, que fica o tempo todo falando, olha, ele tinha que dar na forma de reajuste. Sim, você está certa, nós estamos certos. Quem não está cumprindo, lamentavelmente, são os estados, o estado e o município, no caso, o governador, também o município. Se pagasse o piso, digamos, a gente não estava precisando mais de lei do piso, você ia precisar só de reajuste, você está entendendo? Ou, também se não mexessem da forma como mexeram na carreira. Hoje nós temos duas formas de pagar o professor. Você tem pela 836, que é a carreira antiga. Eu fiz uma luta inconteste contra a política de subsídio, que está passando de rodo aqui na LESP. De rodo, mas sem tanta votação. Se você imaginar, Priscila, que o subsídio, a lei de subsídio, que, né, acabou desmontando a carreira, né, dos profissionais da educação, a gente poderia... a gente quase ganhou, nós perdemos por um voto não, que deu quórum. Você fala, puxa, mas então... Eu acho que de per si, se eu fosse governadora, eu falei, não, eu retiraria isso da coisa, porque não está bem resolvido. E o que aconteceu? Puderam fazer por adesão. Sabe quantos por cento aderiram? 3%. O resto está tudo na carreira antiga. Os chamados professores e os novos do concurso entram na 1374, que é a lei de subsídio. Mas os que estavam, no meu caso, não, porque nós não aderimos. Nós ficamos à carreira. Porque nós acreditamos que nós vamos derrubar, né, em algum momento, essa política de subsídio. Nós vamos estabelecer uma carreira digna para o magistério paulista, né, para todos os profissionais da educação. E elementos e fundo para isso nós temos. Nós temos o Fundeb, né? Porque eu também vou fazer a pergunta, veja que embate
que eu tive que fazer, não na minha comissão, na CCJR. Contra o quê? Retirada de recursos da educação. Quanto? 5%. Que dá quanto? 11 bilhões de reais a menos para a educação. E disse que ia aplicar onde? Na saúde. Aplicou? Não. Que nós estamos vendo, né? Eu ando pelo interior e a grande reclamação também é o não olhar para a saúde pública no estado de São Paulo. Está toda ela através de organizações sociais. Você fala, mas deputada, as organizações em algum caso funcionam, em outro caso não. Tanto que eu e a deputada Beth Saão temos juntas um projeto de lei aqui da casa que cria um marco regulatório para essas organizações sociais. Elas têm que entregar o serviço. Não podem só pegar, né? E rola muito dinheiro. E aí, eu não estou dizendo que eles... Não, eu acho que tem que entregar lá na ponta, né, serviço de qualidade. E para ser de qualidade, eu vou defender que seja política de Estado, portanto, tem que estar na mão do Estado. O governo Tarcísio foi eleito não para entregar a Sabesp para iniciativa privada, não para entregar as escolas, como ele quer fazer, leiloando, não para, enfim, terceirizar, né, tudo como ele quer fazer. Ele foi eleito para gerir e não as empresas gerirem, porque acaba que o Estado é gerido ou ele é administrado pela iniciativa privada. E nós vamos nos opor, né, a isso, porque nós entendemos que privatizar não é a solução, tá? E a privatização, que tem que ter coragem, já que é para ter coragem, tenha coragem de acabar com a isenção fiscal que está nesse estado, que está quase... O ano passado estava 60 bi, né? Então, quer dizer, é muito dinheiro a menos no caixa para poderia usar para a saúde, para a educação, para a moradia, enfim, para o transporte urbano. Poxa, já pensou? Nós temos... O presidente Lula vai enfrentar agora uma discussão nacional que é a tarifa zero. Tarifa zero é o essencial. Eu falo, mas peraí, não. Se subsidiar, nós vamos dar rotatividade para a economia. Eu pego um município que eu tive a semana passada, Presidente Prudente, instituiu a tarifa zero. Seria do transporte? Tarifa zero? Zero, o ônibus, né? Tarifa zero para transporte os ônibus, público, né? Metrô. Você fala, nossa, mas... Digo, veja, no domingo, ele dá tarifa zero, ônibus de graça para todo mundo. Vai todo mundo para a cidade. Sabe o que ele observou? Cresceu a economia na cidade, criou mais emprego, salário, né? Portanto, a renda do trabalhador fica melhor. Então, são estratégias eu acho que a gestão, achar que privatizar, achar que bater no funcionalismo público, bater no sentido de tudo a culpa é porque nós somos funcionários públicos, colocar o professor de joelho, como tem tentado fazer, eu acho que isso não avança, isso nos entristece, isso nos coloca numa posição, é o seguinte, bom, vai ter que valer um voto, pelo menos, na próxima eleição. E eu, sinceramente, eu achava que a gente poderia não ter uma melhoria, porque a concepção não é nossa, mas tinha saído de um ciclo de um mesmo partido governando o Estado. Talvez quisesse fazer diferente. Não fiz. Por óbvio, eu tive o meu candidato, votei no primeiro, no segundo turno, não preciso nem dizer quem é, Fernando Haddad. E tomara que ele venha como pré-candidato agora, né? Eu quero. Mas isso não está em questão. É a Bebel que está falando. Por outro lado, eu acho que é difícil, né? Nós estamos há anos lutando pela educação. Anos. E a gente só vê a educação. Eu vejo essa questão voltada muito para
vamos avaliar, o professor tem que ter aula assistida. Agora tivemos uma vitória, que foi, a POS participou dos elementos que constituíram a ação civil pública do GEDUC, né, que é o Ministério Público e também a Defensoria Pública. Qual foi essa vitória? Equilibrar o uso das plataformização, que é essa coisa de ter aula só online, né? E mesmo o aluno presencial com aquela plataforma, aquele computador no tablet. Quando nós mesmos votamos para retirar o celular, já enfraqueceu. Mas agora, né, com essa ação civil pública, que foi uma grande vitória, né, o próprio governador falou, não, nós vamos adotar as medidas a partir de 2026. Nós estamos aí de olho, hein, governador? 2026, continuar com plataforma ou aparelho digital substituindo o professor, não tem acordo. O senhor falou que diploma não serve para nada, mas seu filho tem diploma e o senhor tem diploma. Bom, eu agradeço a participação hoje com a gente aqui no Mulheres na Lesp, da deputada professora Bebel, do PT, que carrega aí essa bandeira da educação, não só aqui na Lesp, mas lá fora, na vida, né, no dia a dia. Trabalhou também, né, sala de aula, cuidando de pessoas, formando pessoas e traz toda essa expertise aqui para a Lesp. Deputada, muito obrigada. Então a gente fica por aqui e eu te encontro na programação da Rede Alesp. Até mais. Tchau, tchau.